Eu ia dizer, estamos de volta, e estamos de volta mesmo. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e o incrível Dave Smith. Bem-vindo, é muito bom ter você conosco. E estávamos discutindo no programa passado como as pessoas podem deixar pequenas coisas que não são importantes atrapalhar o que Deus está fazendo. Eu preguei várias vezes para o Hansel Weber, e certa época ele tinha a maior igreja que eu sabia nas Assembleias de Deus, isso em 1950, eu acho, há muito tempo atrás. Ele era um homem de Deus, ele me contou essa história e não aconteceu na igreja dele, mas tinha alguém, não sei quem, construindo uma igreja e eles iam colocar um novo púlpito ali. Mas aquilo virou uma confusão, sabe? Não encosta nesse púlpito. Não toque. Eu fui salvo quando alguém estava pregando atrás daquele púlpito e por aí vai. Mas então, não sei quanto tempo demorou, mas a igreja fez uma reunião. Fizeram uma reunião. E esse mesmo evangelista aqui pregou para o irmão Vivard, mas a minha história não tem nada a ver com essa reunião. Mas então, ele estava tentando pregar e havia uma barreira ali, e ele não estava conseguindo ministrar. Então ele pensou assim, Deus, o que foi que eu fiz? E aí ele chutou aquele púlpito, despedaçando ele. Destruiu. E quando ele parou de chutar, ele falou assim, o que foi que eu fiz? Me desculpa, eu não sei. E então alguém que era a favor de tirar o púlpito dali, subiu e disse, irmão, você estava certo, era isso que tinha que acontecer. Mas algumas coisas não são importantes. Como aquilo não era importante, mas agradeço a Deus, ainda bem que você mencionou, Lauren, nós não tivemos problemas com isso, pelo menos que eu saiba. Ah, sim, eles deixaram isso bem claro. Eu ouvi o irmão Donnie falando sobre isso. Eles disseram, uma vez que nós começarmos, você pode nos deixar que vai ficar pronto. Mas muitas vezes as paralisações vieram das coisas que você disse. Você tem que confiar na liderança que Deus colocou lá. Irmão Swaggart, quando você estava começando esse ministério, se você tivesse que parar tudo o que tinha que fazer e ter uma votação, nada teria sido feito. Estamos falando do ofício do apóstolo, e ser um apóstolo do Senhor, a igreja tem que entender, ok, Deus está falando com o nosso apóstolo, então vamos confiar que ele ouviu de Deus e vamos seguir o que ele diz, seguir o plano e a visão. Se tivermos que parar para votar, na cor do banco ou qualquer coisa, é por isso que as coisas ficam tão paralisadas na igreja americana. E é por isso que muitas pessoas não querem assumir uma igreja e tentar revitalizar. Eles preferem plantar, pois eles não têm que lidar com isso. Toda igreja que eu fui, havia uma revitalização. E eu tentei trabalhar com as pessoas que estavam lá, pois eles colocaram o seu dinheiro, o seu tempo. Mas eu também tive que fazer eles entenderem. Vocês têm que confiar em mim quando Deus falar comigo. Quando eu tentar algo e você disser, nunca fizemos isso antes. Mas é isso que Deus está nos dizendo para fazer neste momento. Então, quando você mencionou no programa anterior sobre estes grandes homens de Deus e seus ministérios, eles tiveram que deixar as suas denominações, pois Deus os estava chamando para fazer algo além, para completar o que Deus queria que eles fizessem. Então eles tiveram que deixar a denominação, pois eles não encaixariam naquela estrutura. Não. Olha, eu sei que você já ouviu falar dele, você também. O A.A. Wilson? Sim. Um grande homem de Deus. Preguei várias conferências com ele. E um dia ele bateu na porta do hotel onde estávamos, no leste ou no sul, ou leste do Texas, em algum lugar ali. E ele perguntou, eu queria conversar com você, pode vir? E ele tinha uma das maiores igrejas
nas Assembleias de Deus e Deus usava muito ele, muito mesmo. Ele se assentou e eu me assentei ao lado dele e ele disse: jovem, eu não queria te dizer isso, mas você não vai conseguir fazer o que Deus te chamou para fazer nessa denominação. E eu quase caí para trás, porque ele era o cara para ele, sabe? E eu perguntei: como assim? Ele disse: Deus me chamou para ser um evangelista quando eu tinha sua idade, mas eles não deixaram. E ele disse: você vai ter que sair daí. E naquela época eu pensei: não, que isso? Vou ficar, dá para eu fazer sim, as pessoas gostam de mim e tal. Pare de rir, John. Eu não estou rindo por mal, eu estou rindo da Mas sua então, organização. Eu agradeci a ele, mas ele estava falando a verdade. Eu conheci o irmão Clinton em Baltimore, Texas. Sim, eu conheci o irmão Depois Clinton. do fim do comunismo, ele foi para a Assembleia de Deus e ele disse: Deus me chamou para ser um missionário na Rússia. E eles disseram: você é muito velho, você não pode ir. E ele disse: eu vou assim mesmo. E pelo resto de sua vida, ele começou o ministério Escola de Cristo. A Escola de Cristo estava em mais de 100 nações, do começo dos anos 90 até a sua morte em 2009, 2010. E eles falaram para ele: você é muito velho. E ele disse: eu vou assim mesmo. A mesma coisa com o Maurice Platts. Certo, certo. Ele nos pediu para financiar a igreja dele, e financiamos. E $50 mil não parece muita coisa agora, mas na época era. Para a gente era muita coisa. Mas eles falaram que ele era velho demais. Mas ele construiu 2 ou 3 grandes igrejas no leste da África e por aí vai. A.A. Wilson construiu uma igreja muito grande em Kansas City. No Missouri, Isso nos mostra aquilo que falamos no último programa, que a ênfase na mensagem apostólica é muito importante. Um dos problemas da igreja moderna, e eu acredito que não seja apenas um problema atual, mas tem sido por décadas, é a falta de discernimento. E pela minha experiência de 45 anos, e eu sei que eu não tenho tanta história quanto alguns de vocês por eu ser mais novo, mas pela minha experiência olhando para o mundo evangélico e também para as denominações, há uma falta de discernimento sobre aquilo que Deus está fazendo e a forma como Ele está fazendo. E durante a minha carreira corporativa, eu trabalhei para grandes empresas e eu vi a hierarquia que existia lá. E essa hierarquia também está presente na igreja e não deveria. Deve haver um entendimento de submissão horizontal no que diz respeito à doutrina e à mensagem. E infelizmente, muitas vezes a igreja perdeu a mensagem e aquilo que o Senhor nos deu, o chamado apostólico. Paulo trabalhou fervorosamente por fora daqueles que se opuseram a ele. Lauren falou sobre isso, está no livro de Gálatas. Ele teve que lutar em meio àquilo. Eles se juntaram a ele mais tarde, mas durante o processo, Deus precisou fazer um trabalho significativo para possibilitar que a sua mensagem fosse adiante. Infelizmente, após a morte de Paulo, de João e dos outros apóstolos, a igreja se perdeu muito rápido pelos caminhos errados. E eu acredito que haviam apóstolos lá, mas não foram ouvidos. A igreja passou milhares de anos na escuridão e foi preciso uma restauração e uma reforma. E mesmo assim, nós ainda estamos finalizando aquilo que a reforma começou. Nós falaremos sobre isso nos capítulos 4 e 5 de Romanos. A justificação pela fé foi muito mal compreendida por todo esse período de escuridão, até que viesse Martinho Lutero. E mesmo depois, até hoje, as pessoas têm dificuldade com isso. Como foi mal interpretado, John? Eu não acho que as pessoas entenderam bem que você pode ter a justiça de Deus sem precisar trabalhar para isso ou sem seguir as regras e leis. É uma questão de entender que isso é feito pela fé. Por muitos anos, isso não foi dito pela Igreja Católica, irmão Suega. É verdade. E mesmo na igreja primitiva, eles brigavam entre si sobre a deidade de Cristo ou a humanidade de Cristo. Eles tiveram que criar credos para definir melhor qual era o entendimento da palavra de Deus. O nestorianismo é um exemplo disso e o Concílio da Calcedônia também. A maioria dos concílios que aconteciam lidavam com a deidade de Cristo. E depois da Calcedônia, você teve aqueles que foram expulsos, que trouxeram as suas doutrinas ao Oriente Médio.
Nestório, por exemplo, foi uma grande influência para os orientais e depois foi uma influência para o movimento islâmico que veio mais tarde. Então, quando eu estudei a história da igreja, talvez eu tenha estudado de uma perspectiva externa e não de dentro para fora. Eu vejo que se haviam apóstolos naquela época, eles não foram ouvidos. A mensagem não foi guardada com tanta atenção. Nós vimos muitas pessoas à frente, entendendo a mensagem da cruz. Pedro Valdo, os valdenses, eu acho que eles entenderam melhor a cruz que os católicos naquela época. Ele foi ignorado e eventualmente assassinado, se não estou enganado. Nós assassinamos os profetas de Deus e agora, no Novo Testamento, eles deixaram os apóstolos de lado. Você sofreu muito, irmão Sueger, mas o Senhor te deu uma mensagem apostólica. O irmão Watts falou sobre isso no último programa e eu vou falar de novo. Não é somente sobre a mensagem apostólica, é também sobre a quem Deus deu a mensagem. Nós não podemos separar o mensageiro, Paulo disse, chamado para ser apóstolo. Eles adicionaram algumas palavras na versão King James. Para ser não está no manuscrito original. Ele é chamado apóstolo. Irmão Sueger, Deus te chamou apóstolo nesse tempo para trazer reconciliação à igreja e uma unidade ao corpo de Cristo. E eu disse isso antes. Entre todas as denominações, não importa qual seja, para entender que todo o fundamento da mensagem do Evangelho é encontrado na cruz, que foi a primeira doutrina ordenada por Deus antes da fundação do mundo. Todas as demais doutrinas foram construídas em cima disso. A razão pela qual Paulo, na maioria de suas epístolas, ele falou muito do seu apostolado, isso porque eles não acreditavam que ele era um apóstolo chamado por Deus. E ele teve que mencionar isso várias vezes. E a frase separado para o Evangelho de Deus, você não acha que o Espírito Santo está falando da nova aliança? Ele está, mas de novo, se lembre, é uma descrição de Paulo. E significa estar preso a alguma coisa. Paulo estava cercado pelo seu chamado. Isso era tudo para ele. Ele é um apóstolo, ele é um servo. E ele se separou de tudo para ser separado para o Evangelho. E a apresentação deste. Então isso qualifica ele não para, de novo, nós falamos sobre isso, não para organizações, mas para o Evangelho, dedicado ao Evangelho. Mas ele nunca cedeu em nenhum instante do que ele acreditava que era certo. A palavra escravo no grego é doulos, que significa devoção completa e absoluta. Tem até uma conotação mais forte do que escravo, pois o escravo era forçado. Então, quando ele fala escravo, é voluntário, que ele é completamente e absolutamente devoto para o que Deus chamou ele para fazer. E é importante que quando ele se identifica, ele primeiro se identifica como servo e aí sim como apóstolo. Eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês acham de Tiago, irmão do Senhor, que era o pastor principal da igreja de Jerusalém? Que deviam ter 40 ou 50 mil pessoas que consideravam ali a sua igreja, algo assim. Não parece que ele defendia Paulo como deveria. O que vocês acham? O primeiro pensamento é distinguir os fatores ou elementos dos 12 originais que testemunharam a ressurreição, e era isso que eles pregavam. Essa era a mensagem apostólica, e eles seguiam nessa linha, eles não entendiam É verdade. totalmente. Eu não estou dizendo que eles não entendiam nada, mas eles não entendiam a doutrina que Paulo havia recebido de Cristo completamente, o entendimento dessa nova aliança e de como viver para Deus. Mas o que eles tinham era bom e eles levaram isso o mais longe que eles Não, puderam. verdade, era a mensagem. Era a vontade de Deus que eles pregassem a ressurreição, mas as outras Precisou mensagens ser também trazida, tinham correto. que aparecer. É como você se sentiria se você tivesse estado com Jesus, você tinha estado com ele, É e por de aí. repente esse cara aparece e ele repreende Pedro face a face,
por se tornar um judaizante. Exatamente. E ele basicamente nos entregou a planta de como viver para Deus e o que é o cristianismo. Então, provavelmente, ele incomodou eles. E eles disseram, quem é esse cara que apareceu? Eu sei que muitos pensavam assim. Eu acho que provavelmente um problema maior, e conhecendo a natureza humana, eu não nego que isso seja possível, mas o maior problema foram 1.600 anos de lei mosaica. E de repente você está dizendo, está cumprido. Exato. O que significa isso? E Tiago expõe, Se cumpriu. pelo menos para mim, talvez eu tenha entendido errado, um sentido de confusão em Atos 21. E esse é o final da terceira viagem missionária de Paulo. Então isso é 25 anos depois da crucificação, ou mais. E Tiago ainda não sabia o que Paulo sabia, relativo à natureza obsoleta da lei mosaica. A terceira viagem missionária, quando você lê no livro de Atos, estavam forçando Paulo a fazer algumas coisas e eles argumentam desde então até hoje se ele fez o que era certo ou não, cedendo às demandas, oferecendo sacrifícios no tabernáculo. Certo, isso é Atos 21 e 22. Mas, honestamente, e de novo, Paulo esclarece tudo isso em 1 Coríntios 9, 19 até 23. Ele lida com a ideia de que ele não é sujeito aos judeus, mas quando ele estava com os judeus, ele entendia de onde eles vinham. Ele não estava sujeito à lei de Moisés, mas quando ele estava com pessoas que estavam sujeitas a elas, ele entendia de onde elas vinham. Paulo nunca comprometeu o seu entendimento da lei. Mas em Atos, Tiago deu a ele uma oportunidade de pregar em Jerusalém, a qual nós nunca ouvimos, e não há nenhum registro de que ele conseguiu fazer isso. Então, para pagar pelo custo dos homens que fizeram o voto, o que era delineado na lei de Moisés, mas Paulo não achava que isso era errado. Eu não acho que isso é errado. E nós achamos Paulo fazendo um voto parecido com esse, quando ele sai de Corinto e ele raspa a sua cabeça e passa por algumas coisas assim. Nada disso compromete, mas tudo isso é Paulo fazendo aquilo que ele pode para alcançar aqueles que não entendem. Me tornei judeu para os judeus. Exatamente, essa é a passagem. Ele disse, isso é importante de entender. Ele conhecia a sua liberdade, mas ele também sabia que ele estava debaixo da lei de Cristo. Isso é 1 Coríntios 19, 21, 22. E é interessante porque ele diz, eu não estou debaixo da influência judia nem da lei mosaica. E quando eu estou com os gentios, eu sou como os gentios, mas eu não fico sem lei. Eu não estou debaixo de nenhuma lei, eu estou debaixo da lei de Cristo. Mas esse termo no grego indica que ele literalmente está ligado, consagrado a Cristo. E não que ele está debaixo de alguma coisa, como estava sendo descrito. O que você ia dizer? Bom, a sua discussão abre muitas reflexões, mas em termos de entender Paulo como uma pessoa que veio depois, eu sinto que a igreja estabelecida tinha um grande problema em reconhecer qualquer grande importância para ele naquele momento. Paulo, como você disse, acreditava fortemente que ele foi chamado, e ele foi chamado, mas os 12, incluindo Tiago, meio-irmão do Senhor, eu não acho que eles reconheceram ele de forma nenhuma. E de verdade, em meus estudos, eu acho que eles se ressentiram. Em particular, quando você lê sobre o Concílio de Jerusalém e o que aconteceu, e você lê sobre Paulo escrevendo, se posicionando contra Pedro, ele claramente não se importava de mostrar que havia uma brecha entre ele e o que era normal. Mas a pergunta é, por que isso é verdade? E o que eu quero mencionar é o seguinte: Paulo era um judeu de Tarso. Ele cresceu na Ásia Menor. Ele estudou para o sacerdócio sob Gamaliel. Certo. Ele completou os seus estudos até o nível de se tornar um doutor.
e um rabino. Então, quando você olha para esse homem que é altamente treinado, que é bem reconhecido pelo judaísmo, e aí ele se torna o maior perseguidor, eu posso ver porque a igreja teria um grande problema com ele, em termos de quando você estuda as diferenças no que diz respeito à igreja tradicional não reconhecendo o seu entendimento da aliança. Eu acho que se estivéssemos lá, rapazes, eu acho que nós sentiríamos um pouco do ressentimento que eles tinham, pois ele era um novato com essas credenciais e com essa personalidade forte e altamente treinado em línguas. Então eu acho que incomodou eles. Então provavelmente eles estavam muito felizes de enviá-lo para outro lugar. Eu te interrompi. Pode continuar. O que o Dr. Gray está dizendo é importante, mas existem evidências nas Escrituras que a igreja primitiva era submissa ao Espírito Santo quando ela reconhecia, ainda que eles não entendessem completamente, eles reconheciam a autoridade sob a qual Paulo operava. E eles estavam tentando, quando nós falamos de igreja primitiva no primeiro século, são os primeiros 10, 12 anos. Sim, mas quando Paulo... Uma interrupção rápida aqui. Paulo passa 2 anos em Cesareia e não vemos que cristão algum veio de Jerusalém. E não vemos que cristão algum veio de Jerusalém. Eu nunca pensei nisso, mas isso é muito importante. Para encorajá-lo, Isso é importante. ajudá-lo. Claro que é. Bem, eu sei que não foi a primeira coisa que eles pensaram, mas talvez pensaram, eles vão nos colocar na cadeia também. Foi um tempo difícil para a igreja primitiva. E eu acho que, devido às circunstâncias, a igreja primitiva foi muito bem, se adaptando a algumas coisas que Paulo ensinou, algumas coisas que Paulo disse. E, de novo, o registro do que eu acho ser uma viagem missionária em Gálatas capítulo 2. E mais tarde, no Concílio de Jerusalém, eles não descontaram o que ele disse, eles ouviram a ele, Uau. mas a influência exagerada da lei de Moisés e os 1.600 anos de tradição. Um dia é a lei de Deus e nós não podemos quebrá-la, e no outro dia ela acabou. Isso deve ter sido ainda mais difícil de processar. É muito parecido com os nossos irmãos pentecostais agora, tentando equilibrar o poder do Espírito Santo, reconhecendo a mensagem da cruz. Muito do que se opõe a isso é aquilo que faz dos pentecostais. Outro dia eu recebi uma carta, e não vou mencionar o nome dele, mas deixa pra lá. Nosso tempo o tempo está acabou. acabando. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa. Não perca nenhum programa e você será abençoado.